Estamos começando pela TV Novo Tempo o programa Evidências, na busca constante de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos explorar uma das mais antigas e famosas cidades do mundo antigo. Aliás, uma cidade que foi o ponto de saída do patriarca Abraão, o fundador da civilização judaica. Estamos falando de Ur dos Caldeus. Quem vê essa foto de satélite nem imagina que essa mancha no solo do Iraque foi uma das maiores civilizações da antiguidade. Essa reconstrução artística nos dá uma ideia do seu esplendor nos dias do patriarca Abraão. Ur situava-se no sul do atual Iraque, numa região hoje chamada de Tal Mukayyar. Quem descobriu suas ruínas foi o explorador inglês Sir Leonard Woolley. Aqui você pode vê-lo em trajes de campanha, examinando um artefato. Nesta outra imagem, temos uma harpa inteira como foi recuperada do solo. E aqui você tem a mesma harpa momentos antes de ser escavada. O trabalho era duro e envolvia muitas pessoas e muitos dias de pesada escavação. Até mesmo a esposa de Leonard Woolley, Catherine Woolley, participava das escavações ao lado de seu marido, como se pode ver nesta fotografia tirada em 1925. E ela não foi a única. A famosa escritora Agatha Christie visitou várias vezes o sítio arqueológico de Ur em companhia de seu marido. Ele se chamava Max Mallowan e também era um renomado arqueólogo. Aqui você vê os dois em companhia de Leonard Woolley em 1931. E finalmente, mais uma cena de escavação meticulosa sob um calor de mais de 45 graus. As escavações desde o começo indicavam que naquele sítio estava enterrada uma das mais antigas civilizações documentadas da humanidade, com uma cultura em muitos pontos superior à cultura do Antigo Egito. Não somente Ur, mas também as cidades que a circundavam eram muito bem aculturadas, por exemplo, a cidade de Nippur, Erech, Lagash e outras que haviam desenvolvido tremendamente a matemática, a agricultura, a geometria e a medicina. Eu tenho aqui neste momento um tablete de argila que é uma cópia exata de um tratado médico encontrado na região. Ele tem mais de 4.000 anos. Nesse tablete, os médicos compilaram um receituário a partir de fontes botânicas e minerais. Aqui, há remédios à base de cloreto de sódio, o sal, nitrato de potássio, salitre e outras substâncias exóticas como pele de cobra, casco de tartaruga e sementes de algumas árvores da região. Infelizmente, apesar da grande quantidade de tabletes de argila encontrados na Mesopotâmia, poucos tratados médicos como este sobreviveram. E mesmo assim, eles são reveladores do que havia de mais avançado nos conceitos de medicina naquela época, naquela ocasião. Só para você ter uma noção, os médicos de Ur tinham capacidade até de fazer cirurgias do cérebro, e muitas foram bem-sucedidas. Esse indivíduo, com 3 buracos no crânio, foi encontrado na região e acredita-se que ele não somente tenha se submetido a uma cirurgia do cérebro, como sobreviveu vários anos depois disto para contar a história. O tablete que aparece no centro dessa coleção de Chicago também nos dá uma ideia da sofisticação médica da cidade de Ur. Ele é, na verdade, uma carta que ilustra a consciência e a preocupação que tinham com várias doenças já classificadas naquela época como infecto-contagiosas. Veja o que diz um trecho do documento, e quem o escreve parece ser um perito em saúde pública. Tive conhecimento de uma mulher chamada Nana, que está com uma doença contagiosa. O problema é que ela já teve contato com outras mulheres que trabalham no palácio, e várias delas podem estar contaminadas. Dê ordens para que ninguém beba no mesmo copo que ela usou, nem sente na cadeira que ela sentou, ou deite na cama que ela dormiu. Assim, evitaremos que mais mulheres sejam contaminadas. Todo cuidado é pouco. Muito interessante, não é mesmo? Outros documentos mostram que Ur já contava também no 3º milênio a.C. com um bem elaborado sistema público de saúde, aliás, bastante eficaz. Na compreensão deles, era obrigação do governo cuidar dos doentes que moravam em sua cidade. Essa cena ilustra uma hipotética apelação salarial conjunta de médicos e pacientes diante do rei Hammurabi. Mas, infelizmente, também havia práticas supersticiosas, complicadas, que derivavam da própria cosmovisão pagã daqueles dias. Por exemplo, a forma como eles diagnosticavam certas doenças
era ao mesmo tempo a maneira como eles previam o futuro. Neste exercício, eles pegavam o fígado de um animal e, com base no modelo de argila, marcavam os pontos que, para eles, indicavam a doença de uma pessoa e, ao mesmo tempo, o futuro da população. Agora, é claro que isso não passava de pura superstição. E como esses tabletes de argila eram feitos, ou seja, como eles eram preparados para receber a escrita que estava neles? O fato dessa escrita se chamar cuneiforme já nos dá uma ideia de como ela era feita. Com a argila ainda molhada, o escriba usava um estilete e fazia certas cunhas na superfície que seriam os símbolos gráficos da inscrição. Era uma língua silábica. E aqui você tem, por exemplo, os símbolos para a cabeça, onde se lê sag. Depois vem du, que quer dizer andar. Então temos she, que significa cevada, e ko, que significa comer. A decifração desses textos leva tempo. São centenas de símbolos, e a quantidade de especialistas que podem ler essas inscrições não é tão grande assim. Isso sem contar que os tabletes escavados estão, na maioria das vezes, em condições muito delicadas. Alguns localizados no segundo uso, dificilmente podendo ser removidos de seu local original, e outros encontram-se bastante deteriorados, dificultando tremendamente a sua leitura e interpretação. Para facilitar o trabalho e evitar a manipulação indevida dos tabletes originais, usa-se, além de cópias físicas como esta, o recurso do desenho. Através dele, é possível ler com maior clareza o texto e decifrar as suas passagens, além, é claro, de poder publicar o seu conteúdo. Eu tenho aqui um livro para mostrar para você. Esse livro, por exemplo, ele traz alguns textos legais e é a partir deles que se conhecem os costumes da antiga região sumeriana. Veja como cada símbolo do antigo Código de Hammurabi foi habilmente reproduzido pelo desenhista. Agora, é claro, temos também a ferramenta das fotografias em alta resolução, mas este novo recurso ainda não aboliu de todo a utilização de bons e velhos desenhos da inscrição cuneiforme. E por falar em inscrição cuneiforme, uma das coisas que impressionou os exploradores na cidade de Ur foi a descoberta de um complexo sistema educacional da cidade. Eles tinham várias escolas ali, onde as crianças aprendiam a ler, escrever, fazer cálculos, etc. Eu tenho mais uma coisa para mostrar para você. Esse tablete redondo que eu tenho aqui na minha mão é uma cópia exata de um exercício feito em sala de aula antes mesmo do nascimento de Abraão, um exercício da cidade de Ur dos Caldeus. Aqui você tem a palavra gi e a palavra gur, significando cesta de lentilhas. Esta palavra é repetida na linha de baixo. A seguir, você tem a palavra da, que significa grande. E abaixo temos então a frase cesta de lentilhas grande. A frase é copiada 2 vezes, indicando que o professor escrevia a primeira linha e o aluno tinha de copiar exatamente igual na linha de baixo. E não pense que era fácil a vida dos alunos daquele tempo, de modo algum. Alguns tabletes encontrados em Ur traziam redações feitas pelos alunos que contavam como era o seu dia a dia em casa e também na sala de aula. Certamente se tratava de mais um exercício de escrita comandado pelos professores, e essas redações hoje nos dão uma ajuda de como era aquele dia a dia escolar dos tempos de Abraão. Você quer conhecer então a vida diária de um estudante daqueles tempos? Então lá vai. Um tablete diz assim: o meu professor leu meu tablete e disse: há algo faltando, e por isto me bateu com a chibata. O sujeito encarregado do silêncio disse: por que você falou sem permissão? E também me bateu com a chibata. O sujeito encarregado da reunião disse: por que você está à vontade sem permissão? Ele também me bateu com a chibata. Que educação repressora, não é mesmo? E olha que a palavra para professor em sumeriano é Adá-e-Dubá, que quer dizer literalmente o pai da escola. Já pensou? Para se tornar um jovem escriba nos dias de Abraão, o aluno tinha de frequentar o ano escolar, e um tablete escrito por um jovem aprendiz em cerca de 1800 a.C. nos descreve alguns detalhes desse período. Veja o que ele escreveu. Os dias que passo na escola são os seguintes: meus dias de férias são 3 dias por mês. Depois tenho os feriados, que somam outros 3 dias mensais. Isso deixa 24 dias por mês em que me sento na escola.
Minha mãe me deu 2 pedaços de pão e eu fui para a escola. Lá na escola, o supervisor perguntou-me: por que você está atrasado? Eu estava com medo. Meu coração estava palpitante. Entrei na presença dos mestres, me curvei em sinal de respeito e recitei o meu tablete para o diretor. Ele disse: você vai perder porque deixou de fora algumas linhas. O texto não diz nada se o aluno apanhou depois disto, mas não precisamos ir muito longe para supor que tal coisa possivelmente aconteceu. A Bíblia não fala se Abraão estudou ou não nas escolas de Ur, mas a possibilidade é grande. Seja como for, não foi isto que o levou a sair dali. Na verdade, o seu pai já tomara essa decisão antes dele, e ao que tudo indica, o paganismo cultural da religião local obrigou a família de Abraão a se ausentar de uma próspera e bem estruturada cidade. Não deve ter sido nada fácil deixar um centro urbano tão rico para se tornar um bando de nômades vagando pelo deserto. De acordo com a Bíblia, eles foram de Ur para Harã, e dali Abraão seguiu para a terra prometida. Seu pai, que se chamava Terá, já devia estar com uma idade bastante avançada naquele tempo, ou pelo menos uma saúde bem debilitada, pois ele acabou morrendo em Harã, segundo o que lemos em Gênesis, e por essa razão não seguiu com seu filho para as bandas de Canaã. Deixe-me falar um pouquinho mais das riquezas e costumes de Ur que Abraão deixou para trás. Antes, porém, quero esclarecer um detalhe da narrativa bíblica que pouca gente conhece. É que em várias passagens do Gênesis em que Ur é mencionada, esta cidade é chamada de Ur dos Caldeus. Mas isto é um tanto problemático. Os caldeus só surgiram nos textos assírios por volta de 1100 a.C. Logo, eles só chegariam à região 700 anos depois de Abraão. E para completar, a expressão Ur dos Caldeus pressupõe uma ascensão ao poder dos caldeus, e isso só aconteceu nos tempos da Babilônia de Nabopolassar e Nabucodonosor, isto é, no final do 7º século a.C., ou seja, 1100 anos depois de Abraão. Mas fique tranquilo que isto não depõe em nada contra a autenticidade do texto bíblico. O que acontece é que algum escriba posterior a Moisés certamente atualizou o texto, o que era comum naquela época. Aliás, quer um exemplo moderno que ilustra esta prática ainda em nossos dias? É simples. Os nossos livros de história, ao contarem a descoberta de nosso país e do nosso continente, dizem que em 1500 Cabral descobriu o Brasil e antes dele, em 1492, Colombo descobriu a América. Mas veja, não havia no tempo de Cabral, nem no tempo de Colombo, nenhum continente chamado América, muito menos um país chamado Brasil. Esses nomes vieram só mais tarde, mas os historiadores escreveram assim para facilitar a compreensão atual daquilo que aconteceu antes de nossos dias. Assim também foi com o texto bíblico. As investigações arqueológicas nos permitem hoje afirmar que Ur tinha um excelente sistema de canais e aquedutos que mantinham a cidade sempre abastecida d'água. Isto era excelente para a agricultura, que não ficava dependente apenas das chuvas sazonais da região. A fé religiosa também tinha um papel importante, e o sacerdote local fazia às vezes de líder espiritual, governador e rei. Cada uma dessas cidades, certamente contemporâneas ou pelo menos próximas cronologicamente ao episódio da Torre de Babel, tinham em sua fundação o erguimento de um altar de sacrifícios, seguido pela construção de uma torre-templo que servia de centro cultico para toda a região. E com Ur não foi diferente. Quando Ulei e sua equipe chegaram ao assentamento de Ur dos Caldeus, encontraram esta enorme montanha de terra que muito lhes chamou a atenção. Quando começaram a escavá-la em 1922, foram surpreendidos com a estrutura que estava debaixo dela. Aqueles eram os restos de uma torre-templo que figurava como estrutura central de toda a cidade. Essa foto aérea mais recente mostra a torre vista do alto. E esta outra fotografia, tirada na época da ocupação do Iraque, mostra soldados americanos subindo por suas milenares escadas centrais. Essa torre, que comumente chamamos de Zigurat, era conhecida pelos cidadãos locais com o nome de Torre de Ur-Nammu. Esse é o nome que aparece inscrito em vários tijolos fixados nas construções locais. E veja que a argamassa que os une é o betume.
E você sabe qual a importância disso? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 11, verso 3, e preste atenção no que é dito ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Ora, o tijolo serviu-lhes de pedra e o betume de argamassa. Aqui está falando da Torre de Babel, e é incrível a semelhança com o que a arqueologia tem demonstrado. Mas atenção, não há indícios que nos permitam dizer que a Torre de Ur era ou não a Torre de Babel. É mais provável que não seja, mas a forma arquitetônica de ambas certamente obedece ao mesmo padrão. Talvez tenham sido construídas por um mesmo arquiteto local. Essas estátuas votivas certamente fizeram parte do dia a dia do templo da cidade de Ur. Os olhos largos e a posição das mãos mostram que eram feitos com propósitos políticos, mas principalmente religiosos. Esta aqui é uma cópia da estátua do rei Gudea, o rei de Lagash, cidade vizinha da região. Veja que ela segue o mesmo processo das outras. Além da coroa real, ela tem também as mãos entrelaçadas, mostrando a atitude de oração do rei. Perceba que ele se encontra sentado sobre um trono. E ele também tem os olhos largos. E além disto, aqui no colo, você tem uma oração pedindo bênçãos e vida longa para o rei. Essas imagens eram por vezes colocadas dentro do templo por uma pessoa que havia doado, juntamente com ela, recursos financeiros para a manutenção do edifício. Então as imagens garantiam para o oficiante local que ele nunca seria esquecido no momento das orações. E também a sua presença no templo era como se a própria pessoa estivesse ali 24 horas por dia orando aos deuses. De acordo com alguns especialistas em cultura sumeriana, toda vez que o templo era reconstruído, as imagens ou estátuas eram enterradas com os restos do templo anterior ou os restos do zigurate. Veja essa estatueta no momento em que foi encontrada pelos arqueólogos no alicerce de um antigo templo. A tradição judaica afirma que Terá, o pai de Abraão, era, antes de sua conversão, um fabricante de estátuas como estas, mas a Bíblia é completamente silenciosa a esse respeito. As casas de Ur também eram muito bem montadas e a sua arquitetura era bastante avançada para a ocasião. No lado rico da cidade, as casas tinham em média de 10 a 14 cômodos cada uma. Vários jogos de mesa como estes foram encontrados e junto deles havia restos de brinquedos que nos dão a ideia de que havia muitas crianças ali. A população da cidade já foi estimada em torno de 300 mil habitantes, mas hoje apresentam-se números mais modestos, porém ainda impressionantes. Para a época, Ur deveria contar com algo em torno de 65 mil moradores, todos vivendo em seu perímetro urbano. As sepulturas encontradas por Uley mostraram também que eles tinham o estranho costume de sepultar os mortos em casa, debaixo do piso principal. Mas, em algumas sepulturas reais, os corpos eram enrolados em carpetes e colocados dentro de caixões de madeira, um artigo de luxo para a região com pouquíssimas árvores. E, além disso, esses corpos também eram cercados de joias, muitas das quais, é claro, acabaram sendo saqueadas por ladrões de sepulturas. Veja que impressionante esse crânio da rainha Puabe, encontrado juntamente com joias em seu pescoço e em sua cabeça. Essa outra imagem mostra algumas de suas joias escavadas na região e uma ideia artística de como ela seria em seus dias de glória. Hoje, a rainha Puabe não passa de uma peça arqueológica de museu. Isso me faz pensar novamente na figura do patriarca Abraão. Talvez muitos de seus amigos o aconselharam a não partir com seu pai para Harã, não abandonar aquela próspera cidade. Trocar o conforto de um centro urbano como Ur pelas areias quentes do deserto e a incerteza de uma tal terra da promessa que ninguém nunca viu, isto parecia loucura. Mas o fato é que, de acordo com o livro de Hebreus, Abraão tinha sonhos muito maiores do que os habitantes de Ur. Ele também tinha sonhos maiores que os habitantes de Harã. A cidade na qual ele passou bom tempo não era a cidade dos seus sonhos. É que Abraão não se contentava com uma vida farta neste mundo, onde tudo, por melhor que seja, um dia acabará. Não, ele esperava algo mais. Veja o que a Bíblia diz a seu respeito. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir para um lugar que devia receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia.
pois ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 11, versos 8 e 10. E qual foi o segredo de Abraão? Seria ele um homem tolo que acreditava em qualquer coisa? É claro que não. Abraão também tinha suas dúvidas, ele também questionava. Note que, ao mesmo tempo que ele é chamado de o pai da fé, na primeira vez que Abraão abre a Bíblia num texto bíblico, é para fazer um questionamento, expressar uma dúvida. Isto você encontra em Gênesis capítulo 15, verso 2. Mas um dia Deus lhe falou: vai, Abraão, porque eu darei a terra a você. Eu farei de você uma bênção e o mundo inteiro será abençoado por sua causa. No hebraico, esta ordem de Deus, vai, Abraão, é uma expressão forte. Ele disse, ler lehá, que quer dizer, vai por ti mesmo, vai sem medo, sem olhar para trás. E Abraão foi. E por que ele foi? A resposta está aqui, em Tiago, capítulo 2, verso 23. Abraão creu em Deus. Isto lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Aqui estava o segredo de sua fé. Deus era o seu amigo. Abraão conhecia a voz do seu Senhor. E você que me assiste? Você tem reconhecido a voz de Deus em meio aos ruídos deste mundo? Você tem a coragem de obedecer-lhe o chamado e sair para a missão que Deus lhe confiar? A rainha Poabe foi sepultada com suas joias e o seu esplendor. Mas Abraão preferiu guardar um tesouro, como disse Jesus, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde o ladrão não pode roubar. Este sim é o melhor tesouro do mundo. Pense nisso. E deste modo, você e eu podemos pela fé um dia imaginarmos morando na mesma cidade com a qual Abraão sonhava, a cidade do Reino do Céu. Nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem eu tenho outro encontro com você na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!